começar então, sem mais delongas, no Catecismo Maior de São Pio X. Continuando o Catecismo Maior de São Pio X. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá. Então nós estamos agora no parágrafo 3º. Parágrafo 3º dos Mistérios, está aí na quinta parte, página 139. Podemos compreender todas as verdades da fé? Não. Não podemos compreender todas as verdades da fé, porque algumas dessas verdades são mistérios. Que são mistérios? Os mistérios são verdades superiores à razão, nas quais devemos crer, ainda que não as possamos compreender. Por que devemos crer nos mistérios? Devemos crer nos mistérios porque os revelou Deus, que sendo verdade e bondade infinita, não pode enganar-se nem enganar-nos. São porventura os mistérios contrários à razão? Os mistérios são superiores, mas não contrários à razão, e até a própria razão nos persuade a admiti-los. Por que os mistérios não podem ser contrários à razão? Os mistérios não podem ser contrários à razão, porque é o mesmo Deus quem nos deu a luz da razão e quem revelou os mistérios, e ele não pode contradizer-se a si mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eis o mistério da fé. Nós temos vários mistérios de fé na nossa igreja e a gente precisa acreditar. Você fala assim, puxa, mas eu não consigo entender, eu não consigo compreender, isso aí é subjetivo demais para mim, é alto demais, como é que eu vou entender isso? Bom, é assim, você vai acreditar, nem sempre é preciso entender, mas é sempre preciso acreditar. Porque antes de nós tivemos 2000 anos de igreja, de revelações do Espírito Santo à nossa igreja, Nossa Senhora, Jesus também, aparições e revelações reconhecidas pela Santa Igreja, muita gente debatendo isso e mais aquilo até chegarem, por exemplo, nos dogmas de fé que nós temos, que são muitos dogmas que nós temos e que nós temos que aceitar todos. Porque caso a gente não aceite a gente está excomungado da Santa Igreja, fora da comunhão da Santa Igreja, não está no corpo místico, não faz parte então do corpo místico do Senhor. Então é assim que funciona, não é porque você não entende que não é. Então quando as Escrituras nos revelam a Santíssima Trindade, a gente não consegue explicar. Como é que a gente explica um só Deus, três pessoas, um só Deus? Então é assim, difícil explicar, né? Eu diria impossível explicar. Santo Agostinho tentou e não conseguiu. E tantos outros, né? Mas não é necessário explicar, é necessário aceitar, acreditar e só isso. É simples mesmo. Gente, eu sou o tipo da pessoa, vocês sabem que eu sou professor de matemática, né? E a parte de matemática eu não leciono mais, mas é uma parte muito lógica. Seria esperado de um professor da área de exatas que essa pessoa simplesmente quisesse explicação científica de tudo e mais alguma coisa. Eu não tenho essa postura. Eu tenho uma postura muito assim, a igreja falou que pronto. Puxa, mas eu não entendi então, mas a igreja falou que por obediência, fim. A gente acredita e não entra em discussão, nem em questionamento, nem nada. É tudo muito simples. A igreja chega e fala, então está resolvido, E se não é, não é. Né? Então eu me espanto às vezes, aqui não aconteceu hoje, né? Mas eu me espanto às vezes com tanto de pergunta que tem questionando aqui, na verdade, já explicando para aqueles mais curiosos. Na verdade, nós temos aqui no Catecismo uma situação assim. Nós estamos aqui no começo do século XX. E a gente sabe então que o século XIX foi uma praga para a igreja, foi realmente uma tragédia. E nós temos então uma situação de jornais, o pessoal aproveitando muito para jogar um monte de dúvida na cabeça das pessoas. É por isso que o catecismo aqui, ele já vem e já explica até aquilo que você nunca perguntou, né? Talvez você nunca tenha pensado na maior parte dessas coisas. Bom, eu francamente, muitas dúvidas aqui, eu acho tão desnecessário, para ser sincero, mas está aqui. Fosse por mim, não precisava explicar, nesse sentido que eu falo. Mas é óbvio que não é desnecessário, porque tem gente que tem essas dúvidas porque está ouvindo abobrinha por aí, então precisa ser explicado para a pessoa poder tirar a dúvida dela aqui. Eu não estou criticando o catecismo e nem a Santa Igreja. Eu estou falando que por mim não era necessário, eu não preciso, falou que não explique mais nada, é isso, fim de papo, a gente aceita. A gente acredita, aceita e pronto, se põe numa posição de humildade diante da Santa Igreja de 2000 anos
e vai aí até o Papa Bento XVI, agora está nas nossas mãos, para que a gente então simplesmente cumpra o que a Santa Igreja ensina e definiu. Acabou, fim de conversa. Né? Mas a gente sabe que tem pessoas com dúvida, e muitas vezes a dúvida ela aparece assim, justamente porque essa gente endemoniada fica aí nos jornais hoje em dia, na internet, plantando dúvida nas pessoas. Aí você fica assim confuso, fica cheio de dúvida, fica cheio de questões, e é por isso que o catecismo é brilhante, né? Ele já vem até prevendo as coisas que pode ser que a pessoa pergunte. Se ela for perguntar aquilo porque ela já ouviu, já foi contaminada aí fora, bom, o catecismo vem e descontamina a pessoa. Por isso tem esse formato, né? E como eu disse, para mim ele poderia ser assim, sei lá, 20 páginas e estava bom já, era só, né? Só não precisava explicar tão esmiuçado, mas o Papa Pio X, um homem do tempo dele, maravilhoso também, santo, né? Sabia o que estava fazendo. Já estava aí dando armas, inclusive, porque assim, para nós, bom, eu sou catequista também, né? E para nós que estamos à frente da Igreja Doméstica, é bom também se aprofundar para que a gente possa, inclusive, rebater as abóboras que essa gente fala por aí, porque é tanta coisa errada que essa gente fala, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, não têm ideia. Olha, é tanta coisa, você começa a puxar a boca da pessoa para você ver o tanto de esoterismo que ela tem, mesmo quando a pessoa se declara católica. Tanto, tá assim, tá impregnado, está no ar, né? Tinha uma música que falava Loves in the Air, né? Mas na verdade o que está no ar é o esoterismo, a nova era, a mentalidade que o anticristo quer que se tenha, ecoteologia, isso aí está no ar. A pessoa já defende isso sem nem saber que está defendendo a heresia. É coisa terrível. Então eu acho brilhante realmente as explicações, porque assim qualquer um que tenha dúvida já sana, e se alguém vier com dúvida para vocês, fala, eu vou dar uma olhadinha no meu catecismo lá, depois te falo. Você não é obrigado a saber na hora, mas depois te falo. E aí você vem dar uma estudada e já tem até a explicação de muitas dúvidas que ao longo do século XIX, aquelas pessoas pérfidas, gente que tinha formação católica sim, usou a formação católica não para ensinar sobre a igreja, não para a sua própria salvação, mas para, assim, a sua condenação e tentar tirar outras pessoas da salvação e irem para o inferno junto com elas. E isso veio, né, transpassando aí, pelo menos, posso falar até menos, século XVIII, mas século XIX é o século das trevas, né? Qual que é o século das luzes? Aquilo ali é o século das trevas. É um negócio assim, terrível. Século XVIII, século XIX é terrível. O XIX em especial, porque deságua, que começou de Rio Sujo no XVIII, deságua no XIX. E depois, inunda o XX, já chegou até o XXI, já virou um tsunami de heresias, né? Então é importante essas perguntas. Então quando eu falo que para mim não precisava, é porque para mim eu simplesmente, é tal coisa. Tenha essa postura também com relação à igreja. Eu recomendo. E você tenha essa postura diante das verdades da fé, que você não queira tanta explicação. É um exercício de humildade, sabe? Não é assim, a pessoa Emília é acomodada, ele nem pergunta nada. Não é um exercício de humildade que eu faço. De não ficar questionando a Santa Igreja. A Santa Igreja falou, está aqui no Catecismo São Pio X, está falado. Fim de papo. Eu não concordo com isso, porque sabe, professor, tem gente que fala isso aí no canal, não aqui, né, na TV Nossa Senhora de Fátima. Então, você não concorda, mas a igreja diz que é, fim de conversa. Aí você aceita ou você está fora. Estou falando da igreja verdadeira. Estou falando da igreja verdadeira, católica, apostólica, romana, que vai até o Papa Bento XVI. Até o dia que ele foi obrigado a sair do poder. Tomou um golpe de Estado chamado Primavera Católica. Até aí. Daí para frente, esquece o resto. Deixa eu ver como é que nós vamos aqui, se vai dar tempo de fazer mais. Não vai. O quarto parágrafo é grande da Sagrada Escritura, não vai dar tempo. Então, já fizemos até um comentário a mais, apesar de ser curtinho, né?